Olá, amigos! Bem-vindo a um novo capítulo da nossa novela favorita. Na casa de Enver todos terminam o jantar e Seida convida as crianças para irem brincar no quarto dela. Arif olha para Bahar e finalmente percebe que ela está usando o colar no pescoço. Ele não pode deixar de sorrir um pouco como se Bahar e Seida estivessem felizes. Bahar agradece a Enver dizendo-lhe que a comida estava boa. O alfaiate está feliz e Bahar quer pegar os pratos, mas Seida diz a ele que farão isso mais tarde e agora vão conversar um pouco com Enver. O velho concorda com Seida e Sirin pergunta à irmã como vai seu trabalho, mas Bahar responde que ela não tem mais nenhum. A senhora Fazila informou que ela não iria mais escrever sua história. Sirin diz que parece estranho porque Fazila disse que sua história era muito interessante. Bahar diz que acabou e Sirin diz que acha muito estranho ele ter despedido os dois ao mesmo tempo. Enver pede à louca que tenha cuidado com suas palavras porque ele incentiva as pessoas e ela cria problemas. O alfaiate pergunta a Sirin o que há de errado e ela diz que só estava se perguntando por que Fazila mudou de ideia. Bahar responde que disse que não sabe. Sirin lembra e diz que vai mostrar algo que tem na cozinha. A maluca vai embora e Enver pede que a ignorem e aproveitem a noite. Bahar pede que ele se acalme porque já conhecem Sirin. Sirin volta e mostra a revista onde Fazila aparece. A maluca diz que ela lhe parece muito bonita e que está usando os brincos lindos. Então Sirin pergunta a Bahar se aqueles não são os brincos que ela vendeu outro dia com Bersan. Seida responde que não, porque eram do ex-marido de Bersan e certamente são semelhantes. Sirin diz que eles são parecidos e pergunta a Seida se eles não parecem iguais para ela. Enver tira a revista de suas mãos e ordena que ela não trate Bahar ou Seida como ladrões e os respeite. Sirin pega o celular dela enquanto conta que ela mesma foi até a joalheria e tirou uma foto dos brincos. A maluca mostra ao pai a foto ondulada para que ele compare com a da revista, mas Enver se recusa e diz que suas filhas não fariam algo assim. Sirin pergunta a Bahar se ele quer assistir e também pergunta a Seida. Sirin diz que não há dúvida de que são iguais, e diante do silêncio, pergunta a Bahar por que ele não diz nada. Seida se defende dizendo a Sirin que ela inventa muitas bobagens, mas Sirin encurrala Bahar e, diante do silêncio dela, Enver começa a ficar desconfiado. Nesse momento a porta toca e Sirin vai ver quem é. Bahar está prestes a confessar a verdade a Enver, mas Sirin avisa que acaba de chegar uma grande surpresa e pede que adivinhem quem é. Enver se levanta e vemos que é o ex-pai de Satyumis, junto com outros dois homens. O homem os cumprimenta dizendo boa noite e Enver responde. Depois pergunta a Sirin quem são e a maluca ondulada diz que ele é o pai de Arda e veio buscar o filho. Seida fica realmente surpresa, o homem sorri. Bahar também não consegue acreditar e Arif não sabe o que fazer. Seida sabe que está em apuros enquanto o homem continua a sorrir. Seida fica chateada e pergunta quem ele procura e o homem responde que procura Arda. Enver fica muito surpreso. Arif se levanta e diz ao homem que não pode fazer isso e pergunta se não é um pouco tarde para levar um filho. O homem responde que por ser filho dele não importa a hora ou o dia. Porque eles têm os deles e ele também é pai. Seida ataca ele e grita que não vai deixar que tirem o filho dela. Eles podem levar todos os bandidos que quiserem com ele, mas Arda não vai embora. O homem diz que eles são irmãos de Arda e Enver tenta acalmá-los dizendo a Arif que ambos, como homens, têm que resolver isso. Arif concorda. Então Enver pede ao homem que lhe diga o nome dele. Ele está prestes a dizer, mas Sirin os interrompe dizendo que é melhor ele ir até Arda e Seida quer quebrar a mãe com a louca. Sirin diz que Seida é louca e não deveriam deixar a criança com ela. Enver manda Sirin ir até o quarto com as crianças e cuidar para que elas não saiam. Bahar grita com Sirin e a leva até o quarto onde estão as crianças e avisa para não contar nada. A louca ondulada entre Nizam pergunta à mãe o que está acontecendo. Bahar responde que nada e não se preocupem, apenas uns senhores vieram e eles estão conversando com eles. Bahar tranca Sirin com as crianças e ela olha para eles com raiva e pergunta se querem saber o que está acontecendo lá fora. Eles respondem que sim e Sirin informa que o pai de Arda veio e quer levar seu filho. Doruk pergunta por que e Sirin diz que o fará implorar. Doruk pergunta-lhe como Satyumis ensina-lhes como pedir esmolas. Bahar segura Seida e Enver pede ao homem que volte quando Henry voltar da Alemanha, mas ele responde que já falou com ele ao telefone e como não pode pagar o que pediu, então levará seu filho. Seida grita novamente que não vai levá-lo. Enver acalma a senhora e diz ao homem que como você pode ver, Seida ama muito Arda porque ela o criou.
Enver fica sério e Arif pergunta por que eles não vão embora, já que criaram um grande problema por causa dele. Um dos filhos do senhor manda Arif calar a boca porque ele é um fracasso e Arif quer quebrar sua mãe, mas Enver intervém. Arif diz ao homem que se as mulheres não estivessem lá ele arrancaria sua cabeça. Enver põe ordem e pede que pensem em uma solução, depois pergunta ao homem qual é o nome dele. O homem se apresenta como Dursum, Enver agradece e se apresenta como Enver. Ele então pede para o homem falar porque eles vão ouvi-lo, ele diz que não há o que conversar porque ele só veio pelo filho. Seida diz a ele que nunca o levará e Dursum olha para ela com raiva. Enver explica a Dursum que Arda é uma criança especial e hoje receberam boas notícias em relação à sua educação, mas Dursum o interrompe e diz que sabe muito bem como deve educar seu filho. Arif pergunta com raiva se ele não entende o que estão falando, se ele acha que é capaz de ensinar uma criança como Arda. A situação se complica e Enver acalma Arif, depois diz a Dursum que Arif está falando a verdade porque Arda precisa de educação especial e eles têm um amigo chamado Fazile que é quem cuida disso. Dursum pede que ele pare de fazer papel de bobo e pergunta por que eles se preocupam tanto com Arda, então ordena que um de seus filhos barbudos vá buscar seu irmão. Então começa uma briga e todos querem se matar. Enver cai e Bahar cuida dele, o alfaiate pede que ele não deixe as crianças virem ver isso. Bahar diz a ele que eles não podem vir porque ele trancou a porta e pede a Enver que se acalme. Enver sai e volta gritando que chega, o alfaiate está com uma arma na mão e ameaça atirar. Bahar pergunta o que ele está fazendo com aquela arma na mão e Dursum tem medo de atirar nele. Enver, chateado e gritando com eles, deixa claro que ninguém vai tirar aquela criança de casa e muito menos que eles vão brigar na própria casa. Arif pede que ele largue a arma porque pode ser perigosa. Enver enfatiza que ninguém vai brigar em sua casa e Dursum concorda com ele e pede que guarde a arma. O alfaiate manda os 3 homens irem embora e eles fogem. Arif pede a Enver que abaixe a arma. Enver pede que tirem a arma dele, mas Arif diz que ele tem que largá-la primeiro. Enver diz a ele que ele não pode se mover agora e Arif se aproxima lentamente e tira a arma de suas mãos. As mulheres ficam aliviadas e acalmam Enver. Seida pergunta a Arif se a arma está carregada e ele diz que não sabe nada sobre armas porque não é bandido. Bahar pergunta a Enver onde conseguiu aquela arma, o alfaiate responde que Sarpa deixou no armário, encontrou ontem e não sabia o que fazer com ela. Arif olha para Bahar e lentamente coloca a arma sobre a mesa, Sirin bate na porta para que abram. Bahar abre a porta com a chave e Sirin sai, enquanto a senhora abraça os filhos enquanto olha para Arda. Aí vemos que uma van branca chega em Tarlabazi. O motorista abre a porta e é Fazile. Ela sobe até o apartamento de Seida e toca a campainha, mas não recebe resposta. Ele então faz o mesmo na casa de Bahar e também não recebe resposta. Bahar e Arif ajudam as crianças a calçar os sapatos e Bahar liga para Seida. Ela se aproxima com Arda e pergunta a Enver se ele está bem. O alfaiate responde que sim. Todos saem do apartamento e deixam Enver sozinho. O escritor Fazile sai do prédio e volta para a van. O motorista pergunta para onde vão agora e ela responde que vão para casa, suspira e diz que nem entende por que veio. O carro dá partida. Bahar pede aos filhos que se preparem para dormir e Doruk pergunta à mãe se é verdade que Arda será levada. Bahar pergunta-lhe onde ouviu isso ou quem lhes contou algo assim. Nizam confessa que foi a sua tia Sirin quem lhes disse que o pai de Satyumis vai levar Arda e fazê-lo pedir esmola. Bahar diz que provavelmente foi uma piada, mas Nizam diz que eles ouviram tudo. Bahar pergunta o que ouviram. Nizam conta que ouviram Seida gritando e depois o avô. Doruk repete o que Enver disse quando estava com a arma na mão. Bahar pede que se sentem na cama e explica a situação. Ao mesmo tempo Seida coloca os filhos na cama e senta ao lado de Arda. Ela chorando acaricia o rosto do filho e diz que não vai deixar que tirem ele do lado dela. Ela não sabe como, mas eles vão conseguir o dinheiro para dá-lo àquele homem mau. Satyumis está do outro lado da cama ainda acordado e ouve as palavras de Seida. No dia seguinte, Bahar pede aos filhos que acordem e eles pedem mais 5 minutos. Ela concede apenas mais 2 minutos. Doruk e Nizam pedem à mãe que coce as costas. A senhora o faz e diz que são crianças muito mimadas e brinca com eles. Ao mesmo tempo vemos que Satyumis acorda e vê que Seida está dormindo abraçada a Arda. Satyumis se levanta sem fazer barulho e fecha a porta do quarto, enquanto Bahar serve o café da manhã aos filhos e eles comem muito felizes.
Satyumis come azeitonas e pão. Doruk e Nizam escovam os dentes e Satyumis acaba de comer o pão. Bahar passa as roupas dos filhos e os veste. Satyumis se veste sozinho enquanto Seida e Arda continuam dormindo, o menino as vê da porta. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!